certo? Para a diretora executiva do Selena, e falei com Janaína, uma das coordenadoras da diretoria executiva. Estou com o número do telefone aqui, se alguém depois quiser ligar. E o que ela me disse foi muito triste, certo? Depois que eu falei com ela, foi que eu tomei a decisão de vir no Legislativo informar vocês. Ela me disse o seguinte, eu liguei para ela e disse: a preocupação é grande, cadê os recursos federais para os municípios? A resposta dela foi: secretária, nós estamos tentando atualizar, colocar em dias os recursos referentes a 2014. Porque 2015 o orçamento não foi nem sequer sancionado ainda, né? Foi aprovado. Aí eu pergunto, onde nós estamos? Né? Um orçamento que tem até 31 de outubro, que a gente conhece a lei 9230, para ser aprovado do ano passado, né? Nós estamos hoje 15 de abril e esse orçamento, 6 meses depois, não foi nem sequer sancionado ainda. Então isso é preocupante a nível de município e a nível de Brasil, né? Eu queria informar vocês também que nós temos mais 2 recursos, fundo a fundo. Esse é do governo do estado, né? Nós tínhamos de agosto de 2013 até dezembro de 2014 2 recursos denominados de PAIF, que o município recebia 2.500. Esse dinheiro pode ser investido no Serviço de Convivência e no CRAS, e o da Cozinha Comunitária 8.500. Janeiro, fevereiro, março e abril também a gente não recebeu. O governo do estado não disponibilizou o recurso fundo a fundo. Dia 25 de março passado, a gente fez o aditivo do termo de adesão desses 2 recursos. E a gente ainda não sabe, a gente mandou, né? Cumprimos todos os ditames exigidos pelo estado, mas a gente não recebeu ainda nenhuma resposta desse recurso. Então, a gente fica preocupado com a situação dos funcionários, porque são os funcionários que estão cara a cara com a população, né? E se o funcionário não está recebendo o seu salário, ele não vai produzir um bom trabalho. Então, a gente tem até pessoas que moram fora do município, certo? Profissionais, como nós temos psicólogas que são de Campina Grande e São José do Egito, e elas estão pagando para trabalhar aqui no nosso município. Infelizmente, essa é a realidade, né? Aí, quando vai para a rua, diz assim: o prefeito está atrasando o salário dos funcionários, certo? Eu tenho conversado muito com as pessoas, tenho dito muito, tenho levado documentos para comprovar que o município não está recebendo esse recurso. E assim, eu estava muito preocupada porque eu achava que podia ser alguma coisa aqui do município, mas realmente não é. Graças a Deus a gente tem trabalhado, a secretaria tem trabalhado para cumprir todos os prazos, todos os requisitos, para que o recurso realmente chegue e a gente possa aplicar da melhor forma possível. Encerro já, meu presidente. Ontem eu participei de uma reunião em Afogados da Engazeira, que foi promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude. E lá foi pactuado um curso. Essa reunião foi a respeito de drogas, e o governo do estado está pactuando um curso juntamente com a Desmangeles, né? É um curso presencial de 60 horas. Vai acontecer em Afogados da Engazeira. Santa Terezinha ficou para Afogados da Engazeira, e o município tem 7 vagas, muito pouco, porque a assistência só tem 2 vagas, né? A educação 1 vaga e a saúde 4 vagas. Então a gente está esperando. Ela disse que até sexta-feira mandava as datas e o local de onde vai ser esse curso. A gente vai fazer o possível para estar mandando, certo? 2 pessoas da assistência, uma do CRES e uma do CREAS, para fazer esse curso. Ainda não sei como
como vai acontecer isso, porque são muitos dias, né? E todas as quartas-feiras. E outra coisa também, que eu não sei se vocês sabem, mas como eu não sabia, eu gostaria de informar vocês, é que a gente tem passado por muita dificuldade em termos de internamento para doença mental, né? E quando a gente fala em doença mental, a gente está incluindo droga. E eu fiquei sabendo lá que o hospital regional disponibiliza de 4 leitos para doente mental. Eu não sabia disso, né? E agora, Francineire me disse antes de começar a sessão que o hospital só aceita se for encaminhado pelo CREAS. Mas quando a gente chega lá, a gente encontra uma fila de espera que não dá para ficar. Se ficar lá no último da fila esperando uma AES, morre, né? Tá vendo? E a gente está vendo a questão do álcool e da droga no nosso município. A gente tem que ter pessoas preparadas, uma equipe, para estar, pelo menos, fazendo palestra. Porque são poucas as pessoas que têm conhecimento de falar desse assunto, porque é muito difícil. É muito difícil você estar falando sobre drogas, que é uma causa, um nome que está arrasando as famílias, e a gente já tem várias vítimas delas em Santa Terezinha. Vítimas que já, até vítimas fatais, né? Várias vítimas fatais. E a gente está vendo aí nas ruas da cidade uma fila, né? Então eu acho que esse curso que o governo do estado está disponibilizando vai ser de grande importância, porque vai estar a intersetorialidade, né? Vai estar a Secretaria de Assistência, Saúde e Educação juntos. É muito difícil de se trabalhar na intersetorialidade, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser, né? E assim, meu objetivo foi esse, de passar para vocês a situação dos recursos da assistência e dizer que a assistência social, a Secretaria está de portas abertas para receber vocês. No dia que precisarem que eu esteja aqui para esclarecer qualquer coisa, para ajudar, eu estou para somar. Muito obrigada.